Imagina que você se encontra sobre uma chapa onde a temperatura depende da sua posição. Você saberia dizer qual é a direção ao qual a temperatura varia com maior velocidade? Se você quer aprender sobre isso, fique até o final dessa aula, porque hoje nós iremos estudar a derivada direcional. Começaremos a nossa aula fazendo uma breve revisão do tema derivadas parciais. Lá nós vimos que as derivadas parciais são taxas de variação de uma função ao longo de retas paralelas ao eixo x e paralelas ao eixo y. Do ponto de vista geométrico, as derivadas parciais também servem para indicar coeficientes angulares de retas tangentes a gráfico de superfícies em direções paralelas ao eixo x e ao eixo y. Ampliando um pouco esse conceito, nós iremos hoje estudar a derivada direcional. E vendo as derivadas parciais nesse novo contexto, nós podemos dizer que as derivadas com respeito a x e com respeito a y nada mais são do que derivadas direcionais nas direções dos vetores i, cujas coordenadas são 1, 0, e j, 0, 1. Bom, iniciamos então nosso estudo sobre derivada direcional. O grande objetivo desse estudo é calcular a taxa de variação de uma função f em um determinado ponto a partir de um vetor unitário, cujas coordenadas aqui indicamos por AB. É necessário ressaltar que, às vezes, este vetor unitário vem representado a partir da direção entre o vetor e o eixo dos x. A partir dessa direção, nós conseguimos, então, encontrar as componentes desse vetor, onde a primeira será o cosseno e a segunda componente será o seno. Então, vejamos como é que faremos esse estudo sobre a taxa de variação. Então, o que vai acontecer aqui é que nós tínhamos um ponto x0 e y0, ao qual calculamos a sua imagem, e a partir desse ponto, nós deslocamos este ponto inicial na direção de um dado vetor u, e vamos parar em um outro ponto, um ponto Q', onde este ponto Q' é um ponto cujas coordenadas são x0 mais h vezes a, y0 mais h vezes b. Ok? Nada mais fizemos do que deslocar este ponto até este, seguindo a direção do vetor u, cujas coordenadas são a e b. Por isso que nós temos um acréscimo de h vezes a e h vezes b. Então, para estudar essa taxa de variação, nós vemos quanto a função varia, ou seja, da imagem deste ponto para esse, dividido sobre o h. E este h tem a ver com o módulo dessa direção. Bom, fazendo esse limite com o h tendendo a zero, nós temos então que se esse limite existir, ele será denotado como sendo a derivada direcional da função f na direção do vetor u, cujas coordenadas indicamos aqui por AB. Então, recapitulando, a derivada direcional de f na direção de u nada mais é do que a taxa de variação da função f na direção u, cuja definição é dada a partir desse limite. Seguimos então em frente. Em relação à notação para a derivada direcional, essas são as mais utilizadas. Derivada direcional de f na direção u ou simplesmente du. Então vamos aqui ao nosso primeiro exemplo. Calcule a derivada direcional dessa função, f de xy igual a x² mais y², neste ponto, na direção do vetor θ, que é um ângulo de 45 graus. Bem, vamos à solução. Inicialmente, eu observo que a direção foi dada a partir de um ângulo θ, direção 45 graus. Então, nós temos aqui o nosso ciclo trigonométrico. Eu tenho a direção de θ, que é 45 graus, ou então π sobre 2. A componente horizontal desse vetor será o cosseno de 45, ou seja, a raiz quadrada de 2 sobre 2. E a componente vertical será também raiz quadrada de 2 sobre 2, que é o seno de 45. Bom, então segue da definição que o limite que caracteriza a derivada direcional é dada por esse limite.
Agora fazemos simplesmente a substituição das variáveis pelo ponto e pela direção. Então, nós temos aqui o ponto 1, 2. Então, nós temos f de 1, 2, mais os acréscimos na direção raiz quadrada de 2 sobre 2, raiz quadrada de 2 sobre 2. Menos o ponto inicial, que é o f de 1, 2. Isso tudo dividido por h. E nós devemos fazer esse limite tendendo a zero. Bem, aqui você vai abrir essas contas, fica como exercício fazer isso. Lembrando que a nossa função é x² mais y², que é o quadrado da primeira componente mais o quadrado da segunda componente. E vai calcular a imagem do 1, 2 e fazer f do vetor deslocado menos o f do ponto inicial sobre h. Então, fazendo essas continhas, nós chegamos a esse resultado. 3 raiz quadrada de 2, h mais h ao quadrado. Colocando o nosso h em evidência, h que multiplica 3 raiz de 2 mais h. Cancelamos este h com este h, depois passamos o limite com h tendendo a zero e temos que o valor da derivada direcional é 3 raiz quadrada de 2. Notemos então que essa resolução foi feita a partir da definição de derivada direcional. E é claro que esse exercício pode se tornar muito complicado a depender da função. Caso nós tenhamos uma função um pouquinho mais complicada, é claro que esse trabalho vai ficar muito árduo. Então, nós precisamos de algumas ferramentas para operacionalizar a nossa tarefa de calcular derivadas direcional. Nesse sentido, nós temos esse teorema. O teorema diz o seguinte, então vamos ao teorema. Se f é uma função diferenciável de x, y, então f tem derivada direcional na direção de qualquer vetor AB. E vale que a derivada direcional de f na direção u é obtida a partir do produto escalar entre um vetor dado a partir das derivadas parciais, escalar com um vetor da direção. E lembrando que o produto escalar nada mais é do que a soma dos produtos componente a componente. Então, esta é uma forma muito mais prática para se obter a derivada direcional. Nós não precisamos mais usar aquele limite, o limite que veio a partir da definição. Basta que nós façamos o uso desse teorema para que, de um modo bastante elementar, conseguimos fazer as derivadas direcionais. Vamos então a um exemplo. Encontre a derivada se a função é essa, x ao cubo menos 3xy mais 4y ao quadrado, e u é um vetor unitário dado pelo ângulo θ igual a π sobre 6. Bom, o que nós temos é que quando θ é igual a π sobre 6, o cosseno de θ é igual a raiz quadrada de 3 sobre 2 e o seno é 1/2. Lembrando que π sobre 6 é o equivalente a 30 graus. Conseguimos, então, que o próximo passo é obter as derivadas parciais com respeito a x e com respeito a y. Vamos à função. Bom, em seguida, nós fazemos o produto escalar do vetor dado pelas derivadas parciais com o vetor diretor. Tá? Então, nós temos aqui este produto escalar. Ó. Derivada parcial com respeito a x vezes a primeira componente, derivada parcial com respeito a y vezes a segunda componente. Dando uma organizada nesse resultado, nós chegamos aqui a 1/2 vezes 3 raiz quadrada de 3x ao quadrado menos 3x mais 8 menos 3 raiz de 3 vezes y. Portanto, a derivada direcional no ponto 1, 2 é dado por 13 menos 3 raiz de 3 sobre 2. Observa-se que este resultado aqui trata apenas da derivada direcional em qualquer ponto. Como o ponto que nos interessa é o ponto 1, 2, nós substituímos x e y por 1, 2 e chegamos então a esse resultado. Então vamos em frente. Vamos falar então do que chamamos de vetor gradiente. Vamos definir o vetor gradiente como sendo
um vetor dado a partir das derivadas parciais. Como assim? O gradiente de uma função é um vetor onde as componentes são as derivadas parciais, com respeito a x e com respeito a y. Esta representação aqui é apenas para funções de duas variáveis, mas ela se estende para qualquer que seja a dimensão que nós definamos a nossa função f. Ok? Então, está claro então que o vetor gradiente é formado a partir das derivadas parciais. Vejamos então um exemplo. Calcule o gradiente da função f de x, yz igual a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado mais z ao cubo. Bom, então fazemos aqui 1 sobre 2 raiz, só que a regra da cadeia nos diz que nós temos que multiplicar pela derivada do radicando. E a derivada do radicando com respeito a x é 2x, com respeito a y é 1 e com respeito a z é 3z ao quadrado. Tá? Aqui você ainda pode cancelar esse 2 com esse 2. E nós temos então que o gradiente da função em um ponto qualquer é dado a partir desse vetor. O que vimos no início da aula foi que o conceito de derivada direcional está relacionado com a taxa de variação de uma função a partir de um ponto e de uma direção dada. A pergunta que fazemos aqui é: qual deveria ser a escolha da direção ao qual nós temos uma derivada direcional máxima? Nesse sentido é que iremos maximizar a derivada direcional. A resposta à pergunta que eu acabei de mencionar vem deste teorema. Vamos à leitura. Suponha que f seja uma função diferenciável. O valor máximo da derivada direcional é dado pelo módulo do gradiente. E este valor ocorre quando u tem a mesma direção do vetor gradiente. Então, o que esse teorema nos coloca é que a direção na qual a função varia mais rapidamente é a direção do gradiente. E o valor dessa taxa de variação pode ser calculado a partir do módulo deste vetor gradiente. A demonstração desse teorema fica como exercício. Ela é muito simples, tem apenas uma linha. É hora de aplicar o que estudamos. Para isso, eu trago esse problema de aplicação. A temperatura T em uma bola de metal é inversamente proporcional à distância ao centro da bola, que tomamos como a origem. A temperatura no ponto 1, 2, 2 é de 120 graus. No item A, nós temos que determinar a taxa de variação da temperatura neste ponto na direção deste vetor. E no item B, devemos mostrar que em qualquer ponto da bola, a direção de maior crescimento da temperatura é dada por um vetor que aponta para a origem. Vamos então à nossa resolução. Inicialmente, nós temos que a temperatura T é inversamente proporcional à distância ao centro da bola. É dizer que a temperatura é K sobre o módulo do vetor. Então, temos que a temperatura é dada a partir dessa forma. Para que ela fique totalmente explicitada, é necessário aqui encontrar o valor desse K. Para isso, nós usaremos a informação de que a temperatura no ponto 1, 2, 2 é dada por 120 graus. Dessa forma, ao substituir x, y, z pelas coordenadas deste ponto, nós temos que a temperatura é essa. Vejamos o seguinte: ao substituir x, y, z pelas coordenadas desse ponto, nós obtemos que essa expressão aqui é igual a K sobre 3. Ou seja, que a temperatura, que é 120, é encontrada como sendo K sobre 3. Segue daí que o K vale 360. Então, uma vez que eu já tenho a cara da minha função, será possível agora calcular a taxa de variação de t neste ponto na direção deste vetor. Isso nada mais é do que uma derivada direcional. Então, nós temos essa função
E para calcular a derivada direcional dela, nós precisamos então fazer o produto escalar do gradiente dessa função pelo vetor unitário correspondente à direção dada. Para obter o gradiente dessa função, será preciso fazer as derivadas com respeito a x, a y e a z. Nós temos aqui os valores dessas derivadas. Notem que elas são muito parecidas entre si. Como é que eu faço a derivada dessa função? Vamos lá. Com respeito a x, eu faço a repetição da constante 360. A derivada da raiz é 1 sobre 2 raiz. Então, aqui aparece um 2, multiplicado pela derivada do radicando. Em relação a x é 2x. Então, aqui ficaria 360 vezes x vezes 2. E aqui embaixo ficaria 2 sobre a raiz quadrada de todo este termo. O 2 cancela com o 2. Obtemos então que a derivada parcial com respeito a x é 360x vezes o módulo do vetor. Notem que as derivadas com respeito a y e a z se formam da mesma maneira. O próximo passo agora é trabalhar com o vetor u. Notem, porém, que a fórmula da derivada direcional utiliza vetores unitários. E o nosso vetor, até então, 1, 2, 2, não é um vetor unitário. Dessa forma, nós precisamos normalizá-lo, ou seja, torná-lo unitário. Dessa forma, nós temos que o vetor u é 1/3 do vetor 1, 2, 2. Então, agora faremos o produto escalar do vetor obtido pelo gradiente pelo vetor u. Ao fazer este produto escalar do gradiente pelo vetor da direção, nós obtemos então essa expressão. Representa a derivada direcional em um ponto qualquer. Só que o ponto que nos interessa é o ponto de coordenadas 2, 1, 3. Então, nós devemos substituir essa expressão no ponto 2, 1, 3. Tá? Notem que o denominador é sempre o mesmo, ou seja, raiz quadrada de 4 mais 1 mais 9, 14. Portanto, o denominador será raiz quadrada de 14. No numerador, nós ficaremos, então, com 120 vezes 2, que é 240, mais 240 vezes 1, também 240, e 240 vezes 3, que é 720. Dessa forma, a derivada direcional da função t na direção do vetor u, aplicado no ponto 2, 1, 3, é obtido como sendo 1.200 vezes raiz quadrada de 14. Seguimos então para o item B, onde lá nós temos que mostrar que a direção de maior crescimento coincide com a direção de um vetor que aponta para o centro da bola. Então vejamos o seguinte. A pergunta é, qual seria a direção de maior crescimento? A direção de maior crescimento é a direção do vetor gradiente. E nós temos que o vetor gradiente, já calculado no item anterior, é dado por essa forma. Me permitam, então, reescrever o vetor gradiente de uma forma mais conveniente. Eu vou pegar esses 360 que estão em todas as componentes, essa raiz quadrada deste termo que também pertence às três componentes, e jogá-la como se fosse um escalar multiplicando o vetor x, y, z, dessa forma. Tudo bem? Por outro lado, nós temos que o vetor que aponta para o centro da bola é o vetor menos v, que é o vetor oposto ao vetor diretor, ao vetor v. Segue, então, que este vetor que aponta para a origem é o vetor menos x, menos y, menos z. Se analisarmos este vetor com o vetor gradiente, que, repito, é o vetor que aponta na direção de maior crescimento, nós temos que eles são paralelos entre si. E, portanto, sendo paralelos, eles têm a mesma direção. Então, essa é a conclusão que eu tiro. Vamos recapitular os passos. A direção de maior crescimento é a direção do gradiente, que, por sua vez, é paralelo ao vetor que aponta para o centro da bola. E, dessa forma, sendo paralelos, tem a mesma direção. Bom,
Com isso, nós terminamos a nossa aula. Espero que vocês tenham acompanhado tudo. Eu aconselho que vocês desenvolvam todos os resultados mostrados aqui. Façam isto com bastante calma. Em seguida, depois de todo o conteúdo estar fixado, eu sugiro que vocês respondam às questões que serão encaminhadas a vocês. Então, um forte abraço e até a próxima.